A primeira comunhão de Afonso Ribeiro. Havia já um mês de singradura e Afonso Ribeiro continuava vomitando, pendurado às amuradas da capitania, como quem tentasse ejetar os próprios bofes. Amarujado tomava por idiota ou efeminado, e não compreendia como aquele fedelho pálido, magro, fraco e apático conseguira ser condenado à pena de degradado, que normalmente exigia criminosos de maior força moral. 3 dias após partirem de Belém, quinta-feira, 12 de março, o respeito que sua condição deveria impor começou a ruir. O incidente ocorreu na despensa. Afonso arrumava provisões de carne salgada e lambia os dedos, eventualmente. O sabor do sal lhe excitou a fome e ele sacou de uma pequena faca para cortar um naco daquela iguaria. O cozinheiro, no entanto, observava, e, tão logo Afonso mordeu um primeiro pedaço, precipitou-se sobre ele, violento, escandaloso, para lhe apertar cruelmente as bochechas na altura da articulação das mandíbulas, como se empunhasse tenazes, até obrigá-lo a cuspir. Os grumetes se amontoaram ao redor da cena, ansiosos vendo o terrível degradado ainda com a faca na mão esquerda, massageando com a outra o rosto machucado, e o cozinheiro, gordo e forte, dizendo impropérios com o dedo em riste. Quando a tensão chegara ao ápice e a maioria já esperava o jorro de sangue, Afonso baixou a cabeça. Sempre em silêncio. Guardou a faca e se desculpou. Foi só um pedacito, disse, e pegou numa vassoura. A decepção foi imensa. Ninguém imaginara tamanha covardia. A desmoralização só não chegou a ser maior porque ainda havia um ambiente de desconfiança mútua na tripulação. Os marujos ignoravam suas forças relativas. Os líderes não se tinham imposto. Por isso, nos dias subsequentes, Afonso foi apenas provocado com alusões jocosas à sua fraqueza. Ao mesmo tempo, alguns vislumbraram naquela atitude a dissimulação dos pérfidos e, de certa forma, o recearam. Foi no domingo, 15 de março, que veio o golpe fatal. Frei Henrique insistia em rezar missa num convés superior, e, para tanto, tinha todos confessado ao longo da semana, exceto ao degradado Afonso. Os grumetes escutaram quando o próprio franciscano chamou, autoritário e paternal. Notaram a meia hora de confabulação no camarote, e depois testemunharam Afonso Ribeiro disparar em direção da amurada e vomitar como um possesso, seguido de Frei Henrique, que parecia exorcizá-lo. Ninguém compreendeu as causas daquele espalhafato, e, pouco mais tarde, Frei Henrique iniciava a missa, tendo ao pé de si o capitão Cabral, o escrivão Caminha e o degradado Afonso, que tremia, suava frio e respirava com dificuldade. De repente, durante a consagração da hóstia, Afonso Ribeiro não resistiu à ânsia e expediu enorme golfada de vômito, atingindo o altar improvisado, quase inundando a paterna. A balbúrdia foi imediata. O capitão deu um salto, deslocando e derrubando o escrivão Caminha. Os grumetes riram e se agitaram. Um deles, Lopeanes, no esforço de ser útil, segurou o degradado pelas axilas e pôs-se a arrastá-lo para o tombadilho. Quando Frei Henrique já conseguia retomar a atenção dispersa, ouviram a voz de Lopeanes. O gajo assistia à missa armado e exibiu faquinha que muitos conheciam. O capitão Cabral, já recomposto, sem tirar os olhos de Deus, rugiu entre dentes. 10 açoutes e uma noute a ferros. Afonso Ribeiro, ou Isaac, como era chamado nas judiarias de Lisboa, tinha 17 anos quando embarcou para as Índias. Os pais eram de Toledo, no reino de Castela, onde viveram com relativa abastança até terem os bens confiscados
pela coroa católica em 1482, após um processo sumário, ilegal e desumano. A família fugiu imediatamente para Portugal e Afonso, ou Isaac, nasceu em 25 de dezembro desse mesmo ano, ficando órfão de mãe algumas horas depois. O pai de Afonso, viúvo e pobre, acabou por se matar nas águas do Tejo, que também corriam por Toledo. Assim, Afonso foi criado pela misericórdia de uns, pelo desprendimento de outros, até ser posto, pequeno ainda, no serviço da casa de Dom João Telo. Lá, não o educaram, mas também não o impediram de frequentar as sinagogas. Sentia-se bem entre as pessoas do seu credo, mesmo sem ter conseguido descer às profundidades da Talmude. Afeiçoara-se particularmente a um velho físico, cético e materialista, que, obcecado com a teoria das febres, renegava os profetas e proclamava ser a terra prometida uma farsa, aviltante e desonesta. Só chegou a conhecer alguma coisa da doutrina cristã quando, em 1497, o rei Dom Manuel ordenou o batismo dos judeus. Dom João Telo, embora a contragosto, pôs o rapaz sob a orientação formal do confessor da família. Afonso foi batizado, mas não pôde compreender o mistério de Jesus, e muito menos tolerar os rituais da igreja. 2 anos depois, ainda a contragosto, Dom João Telo concedeu entregar o criado aos aguazes de El Rei, e Afonso Ribeiro teve a pena de morte comutada em degredo. Um padre o acusara de ofender a Deus, recusar comunhão, tentar matar o confessor e vomitar um crucifixo. Foi Pindaíba, e não Suaçutinga, apesar do jejum de 7 dias, quem primeiro notou a aproximação das 2 naus menores, não se demorando a fazer um grande alarde. O pajé, mesmo fraco, levantou-se de pronto e fixou os olhos místicos naquela aparição colossal e inusitada. Tinha estado ali, diante do mar, durante todo o tempo das privações voluntárias que deviam lhe trazer uma visão reveladora. Mas não era exatamente aquilo por que esperava. Por isso, fez um gesto rude de silêncio na direção de Pindaíba, que prosseguia pulando e gritando, e procurou se concentrar no fenômeno. Calmamente, as naus chegavam. Primeiro as pequenas, depois muitas outras, maiores e mais distantes. Suaçutinga, estático, tentando entender o inconcebível, não percebeu a ausência de Pindaíba, que fora às pressas avisar os outros. De repente, como uma verdade que se comprovava, o pajé flagrou movimento humano sobre as naus. Mair Mairetá Paranamé, gritou, procurando com os olhos o jovem companheiro. Foi quando viu que já não estava sozinho, que Pindaíba, esbaforido, voltava da taba, acompanhado de homens armados, como se houvesse iniciado uma guerra. Suaçutinga quase o agrediu de tanto ódio, principalmente porque acabava de compreender que não estava tendo uma visão, que o jejum tinha sido inútil e que a grande verdade terminara sendo revelada coletivamente. A partir daquele instante, Suaçutinga desceu da condição de profeta a observador secundário da própria profecia. Assistiu, apreensivo, à aproximação do esquife do piloto Afonso Lopes, que vinha sondar o porto a mando de Cabral, e teve a convicção de que se tratava mesmo de uma ira. Tão seguro estava de si, tão belo e tão diferente era de todos eles. Viu, com repugnância, a algazarra dos guerreiros, que tentavam tocá-lo com aquelas mãos imundas de assassinos, e suportou estoicamente a inveja e a curiosidade quando apenas 2 índios foram levados pelo piloto à nau Capitania, onde passaram a noite. Na manhã seguinte, o pajé chegou a vacilar em sua certeza. Os que dormiram no mar contaram coisas que o contradiziam. Primeiro, que os visitantes comiam carne, mas precisamente peixe, preparado de maneira medonha.
Segundo, que trabalhavam, dado que o próprio Suaçutinha comprovaria nos dias subsequentes, quando acompanhasse os grumetes apanhando água e cortando lenha. Terceiro, que não possuíam mulheres, fato corroborável pela surpresa e cupidez demonstradas ante a nudez indígena. A perturbação de sua Sutinga e seu drama metafísico, porque tinha que assimilar e analisar grande número de dados surpreendentes num curto espaço de tempo, foram agravados pela resistência de Iperoba, o Morubixaba, que agia como se lidasse com inimigos, fazendo pouco caso de suas predições. Foi a ele que dirigiu, mesmo sabendo ausente, o discurso inflamado, proferido durante a segunda missa de Frei Henrique, já no 8º dia de permanência dos Mairas, a 1º de maio. Alguém viu aquilo cair lá de cima? Berrava, apontando para o alto e para a cruz, num claro desafio às ideias tradicionais defendidas pelo chefe, que supunham a existência de um universo além do céu, destino das almas dos grandes guerreiros. E esteve perto de convencer a maioria, conseguindo até que alguns reproduzissem os gestos rituais de Frei Henrique. Não fosse o testemunho de Guaraguaçu, guerreiro da parentela de Peroba. Foi na companhia desse infame, que o pajé enfim subiu a nau capitania, depois da missa, a convite de Cabral. Lá, quando lhe pareceu ter confirmado as suas teorias, após percorrer o navio quase inteiro, olhou altivamente para Guaraguaçu e perguntou ao capitão: Ibimaraeima Onamé, insinuando a direção oriental do infinito. O navegante, com um certo embaraço, sem conseguir entendê-lo, acabou soltando uma risada amistosa, que se propagou com rapidez. Foi isso que Guaraguaçu contou à Taba, de noitinha, o suficiente para que a tese de sua Sutinga permanecesse indemonstrada e o prestígio de Peroba inabalável. O duelo entre as inteligências de Peroba e sua Sutinga teria fascinado as sensibilidades de Cabral, de Frei Henrique, talvez de Caminha, e certamente do físico judeu, amigo de Afonso Ribeiro, caso tivessem podido conhecê-las. E Peroba poderia figurar entre os grandes guerreiros da humanidade, como Alexandre, Chaka, Saladino e Gengis Khan. Era guerreiro e acreditava na guerra, como fonte de alegria e bem-estar. Forte, rápido, preciso, perspicaz, impiedoso, não tinha medo da morte. Amava a vida além de todas as coisas e, sobretudo, por isso, supunha ter conquistado o direito à imortalidade. Sua Sutinga, ao contrário, não comia carne de nenhuma espécie e considerava a guerra como a manifestação mais eloquente da vileza humana e anunciara o fim do mundo de Peroba, ou do que este representava, quando tivessem alcançado Ibimaraeima, a terra sem mal, o país da irrestrição, em que não haveria nem adultério, nem incesto, nem trabalho, frutos e raízes brotariam em abundância o ano inteiro e ninguém jamais iria envelhecer. Precisamente, quando imaginava ter uma visão definitiva de Ibimaraeima, localizada, segundo ele, no Levante, surgiu esse quadro de Cabral. Sua Sutinga ignorou ou fingiu ignorar as contradições que o infirmavam e sustentou com veemência serem os estrangeiros autênticos maíras, ancestrais, emigrados em tempos imemoriais e chegados da terra sem mal, com o propósito de guiá-los até lá. Qual não foi a surpresa do pajé e a satisfação do Morubixaba, quando os pretensos maíras, em vez de receberem índios nas naus, resolveram abandonar 2 de seus tripulantes na taba de Peroba. Pero Vaz de Caminha, o escrivão da armada, não fez a El Rei um relato fiel de todos os fatos concernentes ao achamento da nova terra. Não obstante seus méritos de cronista, certos passos da carta
carecem de lógica narrativa e só podem ser creditados a uma estranha reserva do narrador. Isso ocorre com pelo menos 2 eventos capitais. Por exemplo, Caminha refere-se à cordialidade dos navegantes para com os nativos, na noite em que passaram hospedados no navio, e não explica por que os índios não retribuíram a gentileza, negando-se a tolerar na manhã do dia 25. Não só os presentes, como a presença de Afonso Ribeiro entre eles, que ia na qualidade de embaixador do capitão. Isso soa tão mais estranho quando se lê por toda a carta que aquele povo era amistoso, solícito, alegre e profundamente interessado nos objetos europeus. Esses fatos, contudo, não são contraditórios. Ocorreu que, assim que pisaram terra firme, os marujos se maravilharam com a beleza das moças. Viram e desejaram, mas não ousaram qualquer gesto imprudente, até que o capitão determinou o retorno às naus. Foi então que o grumete, Lopeanes, antes de embarcar numa das almadias, agarrando o braço a uma das índias, tentou trazê-la consigo, sem disfarçar a cobiça e a baixeza. A confusão se instalou no mesmo instante, e não fossem a simpatia e a incrível habilidade de Diogo Dias em se fazer compreender por mímica, além das explicações de suas fitingas sobre o conceito de amor livre dos maíras, o grumete teria morrido ali mesmo, a flechadas. A resistência na aceitação das prendas trazidas por Afonso Ribeiro e a recusa intransigente em recebê-lo como hóspede foi o desfecho menos rude de toda aquela encrenca, certamente indigna de chegar ao conhecimento real. Aliás, é precisamente quando menciona Afonso Ribeiro que Pero Vaz de Caminha deixa entrever um enredo oculto. Qualquer leitor, mesmo os inexpertos, pode notar o destaque desproporcional e incompatível com a condição de degradado, recebido pela figura de Afonso, único entre os de sua casta a ser identificado de forma precisa. Como se sabe, e como é o rei não soube, Afonso Ribeiro protagonizou aquele incidente desagradável no convés e continuava recusando comunhão, para desgosto de Frei Henrique. Na missa rezada em 26 de abril, a primeira em terra firme, tendo sido ameaçado com 20 chibatadas, Afonso se pôs diante do eminente franciscano e abriu com timidez a boca, embora inutilmente, porque 10 passos depois já vomitava, apoiado a um pau-brasil centenário, para a chacota dos índios e desespero dos clérigos. Afonso, aliás, era um inadaptado. Teve medo do gentil, irritou-se quando lhe quiseram tomar à força umas insignificantes pontinhas amarelas. Chorou quando, após várias tentativas do capitão, foi enfim admitido para dormir entre os índios, a fim de saber de seu viver e maneira. Não desempenhou a contento sua missão de informante. Era estabanado, provocava a risada das pessoas, quase teve um colapso quando soube que ficaria na terra com outro degradado, e chegou a comungar, a 1º de maio, véspera da partida, num esforço sobre-humano de tentar reverter a decisão de Cabral. Pero Vaz de Caminha fez questão de registrar essa primeira comunhão de Afonso, embora Dom Emanuel não devesse ter entendido bem o porquê de uma pormenor descansável. Os índios, naturalmente, achavam muito curioso o abandono daqueles 2 mancebos, chorosos e desconsolados. Se falassem português, se tivessem conversado com Caminha, teriam sabido antecipadamente que mais 2 marujos, dessa vez por livre e espontânea vontade, permaneceriam no país. Lopeanes, na madrugada de 1º de maio, antes de desertar na cumplicidade do grumete Sebastião Mendes, conseguiu furtar uma espingarda flamenga, bastante munição, um punhal, 2 adagas, uns poucos pães, água potável, cordas e cobertores, além de um batel, evidentemente. Não tinham como prever a atitude de Cabral quando notasse o crime, e por temerem a busca e o castigo, passaram 2 dias enfiados no mato, a uma distância segura do ancoradouro e do sítio onde julgavam assentar a aldeia indígena. Estiveram mal esses 2 dias.
O medo de serem apanhados não deixou que tentassem caçar. Também não tinham trazido material de pesca. Não ousaram tocar em frutos ou raízes que poderiam conter veneno. Saíam do esconderijo apenas para se abastecerem num regato próximo. Beberam mais que comeram, e Sebastião Mendes se arrependeu tão logo sentiu que poderia morrer. Lopeanes, ao contrário, estava entusiasmado. Procurava animar o parceiro, lembrando que cedo ou tarde teriam de vir atrás dos degredados. Sua intenção era esperar a partida das naus e retornar à companhia dos índios. Tinha certeza de se impor como rei daqueles inocentes, à custa de queimar pólvora. Viveriam ambos cercados de servos. Lembrava as mulheres, lembrava a cena, aliás, muito bem escrita por Caminha, em que um dos nativos gesticulara, insinuando haver na terra ouro e prata. Ficariam ricos e, quando chegasse nova esquadra, trataria em pé de igualdade com o mandatário da coroa. Esse plano, contudo, tinha falhas. Lopeanes, que na verdade pretendia aguardar mais uma noite no refúgio para evitar o risco de atraso nos arranjos de viagem, desconhecia a perícia dos inocentes e, de fato, tão logo atava-se e refez o impacto da visita dos maíras e retomou os afazeres habituais. Um caçador detectou presença humana nas proximidades da aldeia e advertiu Guaraguaçu que foi rastreá-la com uma patrulha de guerreiros. A empresa foi fácil. Os grumetes foram pegos de surpresa. Os índios também se surpreenderam e, de imediato, identificaram Maíra que ofendera uma das moças. Surgiram suspeitas. O clima se tornou hostil. Então, Sebastião Mendes se mantinha imóvel, acovardado. Lopeanes aproveitou a excitação dos assaltantes e disparou a arma, atingindo Guaraguaçu, que ia à frente, em cheio. Quase no mesmo instante, uma flecha o acertou no braço, de raspão, enquanto uma outra, mais precisa, varava a garganta de Sebastião Mendes. Ferido, perdendo sangue, sentindo muita dor e com um princípio de febre, Lopeanes não viu mais nada. Quando voltou a si, estava na aldeia dos índios, a seu lado apenas o olhar de angústia do degradado Afonso Ribeiro. Pode-se dizer que a integração dos estrangeiros se deu de forma relativamente simples, em poucos meses e sem violência. Não obstante fossem apenas dois. O outro degradado, companheiro de Afonso, logo entrou em depressão, parou de comer, teve uma crise histérica e se embrenhou no mato, de onde não voltou. Lopeanes, renominado Guaraguaçu, dispunha de todos os elementos para se sentir o rei que planeou ter sido. Ganhar uma mulher, de quem sequer sabia pronunciar o nome, uma rede de dormir, um machado de pedra, 2 arcos, flechas e muitos daqueles ornamentos de penas coloridas que tanto encantaram o escrivão Caminha. Não trabalhava. Seu alimento ficava totalmente por conta de Tapirim, a esposa. Passava os dias seminu, coberto apenas pelos trapos que tinham sido suas calças, rodando ocioso pelo pátio da aldeia ou indo, furtivamente, até o mato quando atraído por alguma índia. Tentou, sem resultados, ensinar português ao gentil, enquanto se recusava a aprender o idioma nativo. Precisamente por isso, lamentava um único sucesso: não ter podido desvendar os caminhos do ouro e da prata que o tornariam rico e o fariam libertar-se do que considerava o maior estorvo de sua vida, a companhia do degradado Afonso Ribeiro. Afonso, de fato, era insuportável. Com a presunção de quem já falava a língua da terra, insistia em afirmar que tais minas não existiam, que Lopeanes estava longe de ser um rei ou qualquer coisa parecida, e seu novo nome, Guaraguaçu, era idêntico ao do índio que matara, que sua mulher era viúva desse índio, e que não só a mulher, mas todos os seus atuais pertences tinham sido do guerreiro assassinado. Lopeanes via em tudo aquilo não um mau presságio, como queria o degradado, mas a prova definitiva de sua teoria. Exatamente por ter eliminado um homem forte, certamente um membro da nobreza, os índios fizeram questão de honrá-lo com aquela espécie de metáfora, numa clara demonstração de temor e respeito.
De nada adiantavam os argumentos de todas as armas tinham ficado na posse dos guerreiros, de que Lopianes era alvo frequente de insultos e provocações, e que Afonso ouvira certa vez Tapirim referir-se ao marido pela expressão xeroó, que quer dizer meu bicho. A isto, o dissertor contrapunha o fato de viver e andar em completa liberdade, sem vigilância nem limites. Essas discussões duravam horas e sempre tinham um único desfecho. Lopianes ria e mandava Afonso Ribeiro as favas. Mas tinha mudado muito. O degredado ainda era o mesmo desiludido, só que, imerso naquele mundo aparentemente tão inóspito, intuiu, como poucos intuíram, a necessidade de compreendê-lo. Não que estivesse plenamente à vontade, sentia vivamente o desprezo que o cercava. Permanecia um motivo de chalaça, e não se dava com quase ninguém. Sua única amizade era Pindaíba, o jovem seguidor de Suassutinga. Esse Pindaíba era fracassado. Não pescava, não caçava, não tinha habilidade nem senso estético para confeccionar mesmo uma simples tigela. Era covarde, tremia só de pensar na guerra e procurava dissimular tudo isso na expectativa de se tornar um grande pajé. Todavia, por infelicidade, também não era inteligente. Mas quando se aproximou do degradado, sua vida ganhou em emoção e lucidez. Tinha vergonha até de satisfazer a curiosidade de Afonso sobre o comportamento dos seus, principalmente no que se referia à guerra. Mas gostava de ouvir o que o estrangeiro contava sobre a terra além do mar. Não era certamente Ibimaraíma, e se envaidecia, por sua vez, em ver quem o escutasse narrar histórias dos antigos maíras. Foi assim que o degradado conheceu a saga de Munhã, que criou o mundo e também abandonou os homens, e a de Mairatá, o vagabundo, que ao menos na versão de Suassutinga, partiu em busca da terra sem mal. E Peroba ainda se debateria por muito tempo na angústia de não saber a quem atribuir a culpa, se a si mesmo ou a Suassutinga. O fato é que no dia anterior o pajé se dirigia a ele, na frente de todos, com aquele corpo esfalido de olhos injetados, pois ardia só bebia Cauim, e começara a ameaçá-lo com a interpretação de um sonho que ninguém entendia. Eu vi o rosto de Mairatá. Gritava, gesticulando na direção do chefe. Nós não precisamos de flechas, nem de machados, nem de facas, nem de anzóis, só de canoas. Eu vi, eu sei. Os pés que vão em frente lançam terra para trás, e as ondas são a terra, quando o chão é o mar. Suassutinga, disse Peroba, você despreza o prazer porque o espetáculo da vida já não te diz nada. Você já não come, já não liga para as suas mulheres. Elas já te abandonaram. Todos já te abandonaram. Você é um covarde, um fracassado, um homem em quem ninguém mais acredita. Olhe bem para os animais e a quem você chamou Maíras. Admita seu erro. Reflita sobre sua estupidez. Lembre a história de Mairatá, comedor de carne, e tente compreender por que sua esposa, extraviando-se no rumo da terra sem mal, foi violada pelo gambá e devorada pelas onças. Será esse o destino de vocês? É esse o único modo de se fazer eterno, de ir aonde está amanhã. Eterno é o corpo que não envelhece. Todos os que creem no espírito e no mundo além do céu, só o que pode ser visto e tocado existe verdadeiramente. No bucho de uma onça, o destino do homem é transformar-se em merda. Então, ao nascer do sol, antes que qualquer pessoa pudesse pressentir, a aldeia foi atacada. Os inimigos fizeram diversos cativos adultos sem sofrerem uma única baixa. Há muito, comentava-se, não lhes infligiam um revés daquele porte. Em meio à desolação geral, Suassutinga sorria, e Afonso Ribeiro, pela primeira vez, julgou ter visto dor na face de Peroba.
Diante da incredulidade, da incerteza ou do temor, Sassutinha exortava a tribo pela última vez. Peguem suas canoas, não há mais tempo. Pindaíba, dividido, procurava desesperadamente os olhos do pajé, na tentativa de sentir a segurança de sempre. Sabia que os homens do mar não eram mairas. Tinha falado sobre isso, mas Sassutinha não se demovia. Achava que os fatos inexplicáveis não podiam pôr em xeque uma verdade evidente e argumento definitivo. Tinha tido uma visão. Afonso Ribeiro alertava o amigo para a loucura que seria uma viagem de canoa pelo oceano, e Peroba, com a expressão de quem perdia alguma coisa, acusava. Foi esse bruxo quem nos enfraqueceu com seus feitiços. Não nos fará a menor falta, mas, de repente, um grito vindo do mato, por detrás da paliçada que circundava a aldeia, desviou a atenção de todos. Caninã, Caninã, Urucatu, Guaraguaçu, Padem, Aço, Capé. O degredado não tardou em entender a alusão, e Caninana, o marido, voou como uma flecha no encalço dos adúlteros. Instantes após, chegavam Urucatu e Lopeanes, arrastados pelos cabelos nas mãos do guerreiro traído. No tumulto, quase ninguém notou a partida silenciosa do pajé. Quando os primeiros curiosos alcançavam a praia, a canoa ultrapassava a linha do horizonte. O amor próprio exige sempre algum desprezo pelos semelhantes. Lopeanes fugia de ódio, cercado por homens e mulheres, tentando acertar pontapés nos mais próximos ou escarrando naqueles que já o atavam de posse. Lançava desafios que só Afonso podia entender. E, esforçando-se para encarar Caninana, que espancava Urucatu a poucos passos, ameaçava. Patife, ninguém toca numa concubina real. Nesse instante, Tapirim, dirigindo-se a um lobo já completamente dominado, falou num tom de escárnio, beliscando-lhe as coxas. Xerorama Endé. O degredado não entendeu. Por que Tapirim dizia que Lopeanes ainda seria seu bicho? Se já o chamava de Xeró, meu bicho, há muito tempo. De fato, não fazia sentido. Refletiu mais nos momentos, observando a felicidade das pessoas diante dos insultos e agressões de Lopeanes, até que atinou com a armadilha em que aquela língua fizera cair, impedindo que enxergasse a verdade desde o início. Por que de só bicho formava-se corretamente Xecó, meu bicho? Era de outro só, carne de bicho. Ou de Tó, carne de gente, que se derivava Xeró, minha carne, de gente ou de bicho, minha comida. Isso, o Lopeanes era a comida de Tapirim. Sempre tinha sido a comida de Tapirim, ainda não comera, e que faria questão de saborear. Xerorama Endé, serás minha comida. Desesperado, sentindo a ânsia de sempre, vomitando como vomitava tempos atrás ao imaginar que teria de comer o corpo de Cristo, Afonso ficou horas à cata de Pindaíba, mas era tarde. Ninguém o vira desde o chamado de Sassutinha, no centro da aldeia. Sem saber como agir, voltou a procurar Lopeanes, mas não teve oportunidade de lhe falar. Apenas perguntou a Tapirim por que nunca me disseram que o iriam comer. Ao que ela, pasma, absolutamente sem compreender aquele espanto ridículo, retrucou. E na terra de vocês, para que servem os prisioneiros? Então, Afonso Ribeiro vislumbrou o óbvio em sua totalidade. Nos dias que se seguiram, viu Lopeanes, ou Guaraguaçu, desfilar amarrado pelo pátio, xingado, cuspido, sendo agredido a pedradas, sendo apalpado como uma peça de carne das que se vendem nos açougues de Lisboa, mas reagindo a tudo, lutando contra todos, vivo, soberbo, invencível, sendo mais que nunca o rei que planeou ter sido.
bebendo muito do cauim das Índias, sem comer nada, convencido de que Pindaíba se fora na canoa de Suaçutinga. Afonso Ribeiro penetrou definitivamente naquele mundo alegre, que já esquecera a derrota imensa de dias antes. Meditou, então, na exegese da paixão que ouviu de Frei Henrique, nas advertências do físico judeu sobre os erros de Moisés, nas histórias de Munhã e Mairacá, narradas por Pindaíba, e principalmente no conflito de Suaçutinga e Peroba. Entendeu porque o pai desamparou seu filho e quis chegar a Deus, não pela terra sem mal, mas comendo o homem que ele sempre abandona. Quando Canana esmigalhou o crânio de Lopeanes numa pancada de borduna e as mulheres se atiraram a retalhar o corpo, o degredado estava tonto e ria muito. Na hora do repasto, o próprio Moro Bixaba veio-lhe trazer umas sobras de moquém, e Afonso Ribeiro, pela primeira vez, sem repulsa, aceitou. Pater noster, que és inqueris, ir moe de piramo enderera turco.